Já alguma vez se perguntaram como um simples jovem, um pastor de ovelhas sem qualquer experiência em batalhas, conseguiu derrotar um gigante que aterrorizava um exército inteiro? Como é que alguém, aparentemente tão frágil, triunfou onde os guerreiros mais fortes falharam? A resposta a esta pergunta é uma das histórias mais inspiradoras de todos os tempos. Uma lição de coragem, fé e de como o impossível se pode tornar possível. Fiquem comigo para descobrir como Davi, um rapaz com um coração gigante, enfrentou o temível Golias. Para entendermos esta história, precisamos de conhecer os nossos protagonistas. De um lado, temos Davi. Imaginem um jovem, quase um rapaz, que passava os seus dias a cuidar do rebanho do seu pai. Não era um soldado, não tinha armadura, nem uma espada imponente. O que ele tinha era uma confiança inabalável em Deus. Ele já tinha enfrentado leões e ursos para proteger as suas ovelhas, e nessas experiências, aprendeu que a sua força não vinha dos seus músculos, mas da sua fé. Ele era corajoso, não por ser ingênuo, mas porque sabia que não estava sozinho nas suas batalhas. Do outro lado do vale, estava Golias. Ele era o oposto de Davi em todos os sentidos. Um guerreiro filisteu, um gigante que, segundo as escrituras, tinha quase 3 metros de altura. A sua presença era avassaladora. Usava uma armadura de bronze que pesava mais do que um homem comum, e empunhava uma lança cuja ponta de ferro parecia uma arma de cerco. Para o exército de Israel, ele era a personificação do medo, um obstáculo intransponível. A sua voz ecoava pelo campo de batalha, desafiando qualquer um para um combate singular, humilhando um povo inteiro. Golias confiava na sua força, no seu tamanho, na sua experiência e no terror que inspirava. Ele era, aos olhos de todos, invencível. O cenário era de puro desespero. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias avançava e gritava os seus desafios contra o exército de Israel. E durante 40 dias, a resposta era o silêncio. O medo paralisou os soldados mais valentes, incluindo o próprio rei Saul. Ninguém se atrevia a responder. A moral estava no chão, e a derrota parecia inevitável. Era uma guerra psicológica, e Golias estava a vencer sem sequer lutar. Foi neste ambiente de pânico que Davi chegou ao acampamento. Ele tinha sido enviado pelo seu pai apenas para levar comida aos seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Mas ao chegar lá, o que ele encontrou não foi um exército pronto para a batalha, mas homens aterrorizados. Ao ouvir os insultos de Golias contra o seu povo e o seu Deus, algo dentro de Davi se acendeu. Ele não via um gigante invencível, via um homem que estava a desafiar o Deus a quem ele servia. A sua perspectiva era completamente diferente. Enquanto todos viam o tamanho do gigante, Davi via o tamanho do seu Deus. Indignado, Davi começou a perguntar o que seria dado ao homem que derrotasse aquele filisteu. A sua atitude incomodou os seus irmãos, que o acusaram de ser arrogante e de ter abandonado as suas responsabilidades. Mas Davi não se deixou abalar. A sua convicção era mais forte do que a crítica. Ele foi levado à presença do rei Saul e declarou com uma certeza espantosa: não se desanime o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, olhando para aquele rapaz, ficou cético. Tu não podes ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi tinha uma resposta pronta. Ele contou ao rei como já tinha defendido as suas ovelhas de um leão e de um urso, matando-os com as próprias mãos. Ele argumentou: o Senhor que me livrou da garra do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. A sua confiança não estava em si mesmo, mas na sua história com Deus. Ele já tinha visto a fidelidade de Deus em desafios mortais. Para ele, Golias era apenas mais um obstáculo que Deus o ajudaria a superar. Convencido, ou talvez desesperado, Saul concordou e ofereceu a sua própria armadura a Davi, o capacete de bronze, a couraça. Mas Davi mal conseguia mover-se como aquilo. Não era a sua forma de lutar. Ele não estava habituado. Então ele tirou tudo. A sua confiança não estava em armas humanas, por mais impressionantes que fossem. Ele decidiu lutar da maneira que conhecia. Davi pegou no seu cajado de pastor, foi até um ribeiro próximo e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, ele caminhou em direção ao gigante. Imaginem a cena: um jovem pastor, armado apenas com uma funda e algumas pedras, a avançar para enfrentar um guerreiro colossal, coberto de bronze da cabeça aos pés. Quando Golias viu Davi, ele sentiu-se insultado. Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus,
gritou ele. Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses e prometeu dar a sua carne às aves do céu e às feras do campo. A intimidação, a sua principal arma, estava a ser usada com força total. Mas Davi não recuou. A sua resposta foi uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele gritou de volta: Tu vens a mim com a espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi redefiniu a batalha. Não era mais Davi contra Golias. Era Golias contra o Deus de Israel. E nessa luta, Davi sabia quem venceria. Ele continuou, profetizando a vitória não para sua própria glória, mas para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E então, o confronto atingiu o seu clímax. Golias começou a avançar, a sua sombra a cobrir. O pequeno Davi, o exército de Israel, observava, prendendo a respiração. Era o momento da verdade. Mas em vez de tremer ou fugir, Davi correu em direção à linha de batalha, ao encontro do gigante. Ele não hesitou. Enquanto corria, meteu a mão no seu alforje, pegou numa pedra, colocou-a na funda e começou a girá-la. Com um movimento rápido e preciso, Davi atirou a pedra. Ela voou pelo ar, um pequeno ponto, contra o céu, direta para o único ponto vulnerável de Golias: a sua testa, o espaço entre o capacete e os olhos. A pedra cravou-se na sua testa. O gigante cambaleou. O homem que parecia uma montanha de músculo e metal desabou, caindo com o rosto em terra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do corpo de Golias a bater no chão. Um rapaz, uma funda, uma pedra e uma fé inabalável. Foi tudo o que foi preciso. A queda de Golias não foi apenas a queda de um homem, foi a queda de um símbolo de opressão e medo. Quando os filisteus viram o seu campeão derrotado, o pânico que antes pertencia aos israelitas apoderou-se deles. Eles fugiram. O exército de Israel, que momentos antes estava paralisado de medo, soltou um grito de guerra e perseguiu seus inimigos, alcançando uma vitória retumbante. Tudo mudou naquele instante. Um ato de coragem nascido da fé transformou o desespero em triunfo. Qual é a grande lição que podemos tirar desta história épica? A mensagem é clara e intemporal. A fé e a coragem podem superar o tamanho e a força física. A vitória de Davi não foi sobre a sua habilidade com a funda, embora fosse habilidoso. Foi sobre a sua perspectiva. Ele não se focou no tamanho do seu problema, mas no tamanho do seu Deus. Todos nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas. Podem ser desafios na carreira, problemas de saúde, dificuldades financeiras, medos ou inseguranças que nos paralisam. Esses gigantes parecem invencíveis, intimidam-nos e fazem-nos sentir pequenos e impotentes. A história de Davi ensina-nos que não devemos olhar para estes desafios com os nossos próprios olhos, limitados pela nossa força. Devemos olhá-los através da lente da fé. Assim como Davi, somos convidados a não usar as armaduras dos outros, menos as soluções convencionais, as expectativas da sociedade, se elas não nos servem. Devemos usar as ferramentas que Deus nos deu, as nossas próprias experiências ou os nossos dons, e acima de tudo, a nossa confiança nele. A pedra de Davi pode parecer insignificante, mas quando lançada com fé, tem o poder de derrubar o maior dos gigantes. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado por um problema que parece demasiado grande, lembre-se do Davi. Lembre-se que a batalha não é só sua. Com fé, coragem e a perspectiva correta, você também pode enfrentar os seus gigantes e vencer. Espero que esta história vos tenha inspirado tanto como me inspira a mim. O poder da fé é real e transformador. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor deixe o seu like. Partilhe este vídeo com alguém que talvez esteja a enfrentar um gigante neste momento. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.